Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 24 de fevereiro de 2024. Sim, exatamente 2 anos do início dessa fase mais aguda do ataque russo contra a Ucrânia. Um dia que a gente não tem muito o que comemorar, infelizmente. Quantos anos mais serão necessários para os agressores receberem o que eles merecem, né? Para os russos não apenas serem expulsos da Ucrânia, como serem forçados a pagar a indenização devida nisso daqui. Bom, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e mais uma vez eu quero lembrar vocês que eu estarei hoje, eu ainda estou gravando aqui no Rio de Janeiro, mas à tarde eu pego o avião, vou para São Paulo, eu vou estar hoje, no final do dia, às 18 horas, no MASP, na encontro do pessoal da Ucrânia, lá a favor da Ucrânia, na Avenida Paulista, né? Então espero vocês lá, 18 horas estarei lá no MASP hoje, né? Avenida Paulista, 1578. Tem gente fazendo confusão, por quê? Porque eu marquei o encontro para o evento do Bolsonaro no dia 25, amanhã, em frente ao Burger King lá em outro lugar. Mas são eventos diferentes. O de hoje eu vou estar no MASP, 18 horas no MASP. E, bom, quem quiser vai ter também eventos em Curitiba, no Memorial Ucraniano, no Parque Tingui, hoje às 18h30, e também vai ter aqui em frente ao Copacabana Palace, às 16 horas aqui do Rio de Janeiro, tá? Então quem puder participar é muito importante para mostrar o nosso apoio à Ucrânia, né? E da Ucrânia, a gente tem notícias excelentes ontem. Mais um A-50 foi derrubado aqui na região de Krasnodar, e tá uma confusão danada entre os russos, porque lembra que foi derrubado dia 14 de janeiro, foi derrubado um outro A-50 aqui nessa região também. Na época, os russos disseram que foi a própria defesa antiaérea deles que resolveu, que derrubou o avião e coisa e tal, e agora estão dizendo de novo isso. Vamos entender por quê. Aí tá uma confusão danada, como é que pode, né? Não faz sentido nenhum a defesa antiaérea derrubar esse avião. Eu já expliquei na outra vez que esse avião é um avião grande, né? Tipicamente, quando acontece erro de defesa antiaérea, primeiro, tipicamente é muito difícil você ter erro de defesa antiaérea, porque os aviões todos têm o sistema IFF, né? Identify Friend or Foe, ou seja, que identifica amigo ou inimigo. Então você sabe quando é um avião amigo seu, dificilmente alguém faria esse tiro, né? Mas principalmente sendo um A-50, que é um avião enorme, um emissor de radar enorme, aparece na tela do cara da defesa antiaérea como uma coisa enorme assim, ninguém vai confundir isso, não tem como confundir isso, não tem nada que o inimigo possa lançar que seria parecido com isso, né? E além disso, o avião estava saindo daqui em direção ao Mar de Azov, ou seja, ele não estava indo para a Rússia, estava saindo da Rússia. Não faz sentido nenhum terem sido os operadores russos que derrubaram sem querer. Agora, aí vem outra questão. Se não foi isso, foi o que então? Porque o outro A-50 foi derrubado aqui perto de Mariupol, né? Então, você pode imaginar que o alcance de um míssil do Patriot, né? Os ucranianos poderiam ter trazido uma bateria do Patriot aqui, uma bateria inteira não, mas trazido um lançador do Patriot aqui para perto da linha de frente e atingiram esses aviões aqui. Isso seria perfeitamente razoável. Agora, o avião estava aqui atrás. Está muito longe do alcance do Patriot, mas é muito mais do que o alcance do Patriot. Se foram os ucranianos, como é que foi feito isso, né? E aí tem um monte de pessoas com ideias aí, né? Podem ser ucranianos infiltrados aqui na região de Krasnodar, usando defesa antiaérea portátil, né? Mísseis antiaéreos portáteis. Pode ser um drone marítimo ucraniano que lança mísseis contra aviões, né? Não sei. Enfim, e pode ser o que eu acho que é uma arma nova ucraniana. Os ucranianos pegaram aquele S-200, que é um míssil da era soviética, um míssil antigão, mas eles já modificaram tanto o míssil, modificaram tanto esse míssil, que já está uma coisa totalmente diferente agora, e devem ter transformado ele numa arma capaz de fazer esse tipo de tiro, né? Esse tipo de alvo. Enfim, vamos ver como é que foi isso daqui, porque realmente os russos estão desesperados. E ainda tem suspeita de que teve mais um Su-34 e mais um Il-22 derrubado hoje também. Seriam outros 2 aviões derrubados na mesma noite por esse sistema lá, seja lá qual for esse sistema que foi feito aí. E lembra, derrubar A-50 é muito bom para os ucranianos. Por quê? Porque o A-50 é um avião caro, mas isso não é o maior problema. O maior problema é que a Rússia tem poucos deles e ela não consegue fabricar mais.
imagina-se que está entre 4 e 5 restantes agora com essa última derrubada. Mas tem gente falando que só sobraram 2. E qual que é a questão aqui, né? Imagina a Ucrânia com os F-16 e a Rússia sem um radar aéreo. Vai inverter a coisa, meu amigo. Quem vai ter o controle aéreo, quem vai ter o domínio aéreo da região vai ser a Ucrânia, não vai ser a Rússia. Vai mudar completamente essa guerra neste momento, quando chegarem os F-16, se a Rússia realmente não tiver A-50 suficientes, né? Bom, teve também uma metalúrgica, a maior metalúrgica russa foi atingida por drones ucranianos aqui na cidade de Lipetsk, e teve também a fábrica da Sukhoi, que foi atingida aqui em Moscou também. A Sukhoi é o fabricante dos Su, né? Também foi atingida aqui em Moscou por drones ucranianos, ou seja, teve uma festa hoje. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Jurassic Peter Park dos Gordossauros, Dick Vigarista GovBR e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, lembrando a vocês do nosso evento, hoje eu tenho que correr com o vídeo, porque eu tenho que fazer um monte de vídeo hoje para poder viajar. Então vamos lá, né? Antes de entrar no A-50, os russos fizeram de ontem para hoje um ataque com 12 drones Shahed 136, todos os 12 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, e 2 dos 3 mísseis Ra-59 também foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, né? Então foi uma noite aí movimentada, infelizmente, principalmente no sul. Aqui é a imagem em Odessa, dos bombeiros tirando pessoas do entulho, né? Muito triste isso. Aqui em Odessa foi uma região muito atingida pelos drones, mas teve drones também aqui em Kirovohrad e Dnipro e várias outras regiões aqui da Ucrânia, né? Muito triste. Bom, mas a grande notícia do dia é essa, é o A-50, né? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui essa imagem aqui, ó, que você está vendo lá atrás, é o A-50 lançando o flare. Aquele flare que é para... Ou seja, ele sabia que estava vindo um míssil em direção a ele, e ele começou a soltar flare para despistar o míssil, né? E não deu certo. Vamos ver o vídeo aqui. Olha lá, tá vendo? O A-50 está soltando vários flare ali, um monte de flare, um atrás do outro. Ó, um flare foi atingido, né? Teve um flare atingido ali, que teve uma explosão. Isso quer dizer que o míssil, isso quer dizer que foi mais de um míssil, né? Enfim, mas no final das contas o avião foi atingido e você tem aqui, ele caiu nessa região aqui do Mar de Azov, bateu aqui no final das contas em Krasnodar. Krasnodar é essa região aqui. Krasnodar é essa região aqui. Então foi de onde o avião decolou. Esse avião tinha acabado de decolar. Ele levantou o voo e foi atingido pelo míssil, né? Então o A-50 AWACS é um sistema de aviso preliminar de ataque aéreo. Então ele é muito importante para a Rússia. Os ucranianos fizeram um trabalho muito grande de destruir radares russos aqui na Crimeia, na parte ocupada da Ucrânia e coisa e tal, de forma que os russos passaram a confiar muito no A-50, né? Que é um radar muito poderoso, e mais poderoso ainda porque ele está no alto, né? Ele levanta voo, então ele consegue abranger uma área muito maior. É uma arma muito poderosa dos russos, embora o avião em si não tenha arma nenhuma, ele só é o radar, mas ele ajuda, né, os outros caças e até a defesa antiaérea russa para evitar ataques de outros lados, né? E justamente eles estão usando o A-50 aqui de forma contínua devido à falta de radares aqui na Crimeia, que foram todos destruídos pelos ucranianos aqui, né? Caiu aqui os restos do avião. Segundo, aí tem um monte de controvérsia. Quantos aviões A-50 a Rússia ainda tem? Segundo o Igor Shusko, só tem um único A-50 que está funcionando. Porque qual que é o problema? A gente sabe que eles têm mais do que isso, mas segundo estão dizendo algumas pessoas, eles não estão operacionais, ou seja, está faltando peça. A Rússia, com as sanções, não consegue importar uma série de eletrônicos, uma série de coisas. Então, esses A-50 deles estão sem peças, e aí você não serve de nada, né? No final das contas, acaba sendo um avião inútil. E então, segundo o Igor Shusko, só tem um. A gente vai ver daqui a pouco que tem gente que está dizendo que tem 2. Em tese, 5, a gente sabe que tem entre 4 e 5 eles ainda têm.
Mas, de novo, alguns desses 4 ou 5 podem estar fora de operação, podem estar impossíveis de serem operados, né? Além do que, estão dizendo que esse daqui era o A50U, que foi uma versão modernizada do A50, que é mais moderna, com equipamentos mais modernos, mais potentes e coisa e tal. Essa seria a versão mais cara também, né? Porque essa versão aqui seria 300 milhões de dólares, a versão tipo padrão do A50, mas se for o A50U é 500 milhões de dólares que vale esse avião, né? Mas, de novo, valer o preço dele, isso nem é tão importante assim. O importante é que a Rússia não tem como fazer mais. Então perdeu esse e não vai ter o que substituir com ele, né? Aqui, ó, tem um vídeo que mostra que teve mais de um avião aqui, ó. Segundo testemunhas no solo, foram 2 aviões que caíram, né? E o primeiro seria o A-50 e o segundo pode ser um Il-76 ou poderia ser um Il-22 também, que é o que o pessoal chegou à conclusão depois, mas na verdade a gente não tem confirmação disso ainda, tá? Então eu vou tocar aqui, ó. Вот сзади дому упал самолет сбитый. Aqui, ó, caiu um avião atrás da casa e um outro avião ali explodiu mais ali na frente, ou seja, teve dois aviões que teriam caído, segundo o pessoal está dizendo. Mas tem gente dizendo também que não necessariamente é isso, tá? Que pode ser o mesmo avião, porque seria muito difícil 2 aviões caírem um do lado do outro assim, né? Mesmo que tenham sido abatidos 2 aviões, seria muito difícil. Olha lá, ele está mostrando lá o outro ali, ó, ali que está pegando fogo o outro. Ó. Então tem um desse lado de cá e o outro do lado de lá, mas é muito perto, né? A chance de 2 aviões caírem assim tão pertinho um do outro é difícil, né? Então, o mais provável é que seja o mesmo A-50 que quebrou no momento da queda e aí caíram 2 pedaços em pontos diferentes. A gente não sabe ainda, mas essa é o que teve um A-50 que caiu, a gente sabe. Isso já está certo, já foi confirmado pelos russos e coisa e tal. Agora, se teve mais, tem gente falando que teve mais um Su-34 e mais um Il-22. Não temos a confirmação desses 2 ainda, né? Então, aqui está o cara mostrando que teve 2 incêndios. Teve 2 incêndios onde caiu o A-50 ali, né? O pessoal aqui está lembrando uma outra coisa. Como eu falei, o preço do A-50 é insignificante, porque já tá pago, né? A Rússia não vai sofrer mais com isso. O problema é que tem poucos A-50 e a Rússia não produz mais, então ele está com dificuldade de ter. E outra coisa que ele lembra aqui, a tripulação é enorme e muito difícil de ser treinada. Então dentro desse avião aqui, ó, a carninha dentro dele, é um monte de gente, lá, um monte de operador treinado por muito e muito tempo, é um custo muito grande para treinar esse pessoal que é operador de radar, e não deve ter sobrado ninguém, o avião caiu, não sobrou ninguém dessa história aqui, né? Ou seja, esse é o problema dos russos. E aqui o Calibre Obscura lembra que para cada vez que cai um A-50, a utilidade de combate dos F-16 aumenta. Por quê? Porque o A-50 é uma peça fundamental da aviação russa justamente para impedir um ataque ucraniano, né? Os ucranianos já estão dizimando os radares russos em terra, e agora com a Rússia sem radar no ar também, os F-16 vão ter uma liberdade de operação muito grande. Porque, veja, qual que é a grande vantagem do F-16 sobre, por exemplo, o Su-35, que é o jato mais avançado russo? É que o F-16 vê o Su-35 antes do Su-35 ver o F-16. Ver no sentido de enxergar no radar, tá? Porque ver mesmo ninguém vê. Esses jatos são muito rápidos, não dá para ver nada. Você vê no radar. O radar do F-16 aponta o Su-35 antes do radar do Su-35 apontar o F-16. Então, isso permite que o F-16 atire contra o Su-35, derrube ele, ou pelo menos, se vê que está vindo um Su-35, ele saia de rota para se proteger. Ou seja, é uma vantagem muito grande. É igual você lutar com alguém que o seu braço dá um alcance maior que o braço dele. Você para a pessoa e fica só dando soco nela, não tem como ela te atingir. Então isso já é um ponto, mas como que esse A-50 ajudaria nisso daí? Como ele é um radar muito potente, ele consegue detectar o F-16 muito antes de todo mundo. Então ele pode detectar esse F-16 antes do Su-35 e antes do F-16 também detectar o Su-35 e ele pode, o A-50, avisar o Su-35 da presença do F-16. Então, ou seja, você tira essa vantagem do F-16 se você tiver um A-50. E agora, cada vez que tem menos A-50, vai ficar mais fácil para os ucranianos fazerem operações com os F-16 cada vez mais longe dentro da área ocupada pelos russos, né?
está muito claro para mim que isso é uma preparação dos ucranianos. Os ucranianos estão se preparando para a chegada dos F-16. Essa é a estratégia, né? Bom, aqui, ó, segundo fontes russas, 2 aviões caíram hoje na região de Krasnodar, né? Então, assim, tem gente dizendo que caiu 2 vezes? Tem. Seria um Il-22 e um A-50, mas a gente não sabe ainda, né? Tá dizendo aqui que teria também derrubado um Il-22M e que é um posto de comando aéreo e geralmente ele anda junto com o A-50, por isso que estão dizendo que ele pode ter sido derrubado também, porque ele anda junto com o A-50. Mas a verdade é que não se sabe. É outro avião muito caro, não tão caro quanto o A-50, 35 milhões de dólares, mas também tem a mesma questão do A-50. Primeiro, a Rússia tem poucos, a Rússia não faz mais, e a tripulação desse tipo de avião é muito valiosa, é difícil de ser treinada. Então, quando você derruba um avião desse, você mata todo mundo, e isso gera um custo de treinamento para a Rússia muito grande, né? Bom, aí estão dizendo também que um Su-34 foi derrubado. Isso aí é outra... Isso tudo ontem, tá? Isso aqui tudo ontem, que é 23 de fevereiro. Mas o Su-34 teria sido derrubado ontem lá também. Mas, de novo, a gente não tem confirmação. O único que a gente tem confirmação firme é o A-50. Mas, assim, não sei, pode ser que realmente tenha acontecido, né? O Su-34 aparentemente desapareceu de radares há poucos minutos atrás. Aqui está o comunicado dos russos aqui falando que sumiu esse Su-34, sumiu dos radares e que talvez tenha algum problema com ele, coisa e tal, mas a gente não tem confirmação ainda. Então, vamos deixar quieto. Agora, a grande coisa que o pessoal está falando aqui, beleza, derrubaram o A-50, ótimo para a Ucrânia. Não importa se caiu porque os ucranianos atingiram, se caiu porque a defesa antiaérea russa atirou contra o próprio avião, nada disso importa, importa que caiu. Mas os ucranianos estão dizendo que foram eles. E aí vem a grande dúvida, porque a distância que isso aconteceu foi a 220 quilômetros da linha de frente, né, do ponto controlado pelos ucranianos mais próximos aqui. E aí, como é que você explica isso? Porque mesmo o Patriot não tem um alcance tão grande aqui, né? Ou seja, a gente sabe que os ucranianos têm um lançador do Patriot, que de vez em quando eles botam ali na linha de frente para derrubar aviões, mas agora, de repente, esse daqui é impossível, porque o Patriot não tem esse alcance, né? E aí vem a grande questão dessa história. Um monte de gente está dizendo... Aqui, ó, o A-50 foi derrubado 256 km da linha de frente quando ele foi derrubado, né? Ou seja, Patriot não foi. A gente está vendo ou é um drone ucraniano aéreo com um míssil ar-to-ar, né, ar para ar, ou então um lançador de mísseis, talvez no mar, né? Um drone submersível e coisa e tal, no mar de Azov, lançando contra o avião, né? De qualquer forma, é uma grande mudança na maneira como a guerra está sendo travada. Essa é uma questão realmente, como é que foi, né? Bom, os russos, como vocês podem imaginar, estão em pânico total. Os Telegram russos, todo mundo falando um monte de coisa lá, não, que não sei o que lá, coisa que absurdo, porque, né, foram muito próximos esses dois A-50, né? Lembra? Em 2023, os ucranianos destruíram também um A-50 russo que estava pousado lá em Belarus, né? Conseguiram ir com um drone, posar em cima da antena do A-50 e explodir, danificando a antena, e se danificou a antena, o A-50 não serve para nada. Foi o primeiro A-50 que foi tirado de operação pelos ucranianos. Agora, em janeiro teve um e agora já teve outro. Nesse ritmo, meu amigo, vão acabar os A-50 russos muito rapidamente, né? E o pessoal aqui está apavorado, né? Ninguém sabe o que está acontecendo direito. Olha só, a primeira reação dos bloggers militares russos adivinha? Foi a defesa antiaérea. Então, olha só, parece que existe gíria para homossexuais aqui, especialmente treinado pelos inimigos, ou talvez 2 que entraram na nossa defesa antiaérea. Nós estamos derrubando nossos próprios aviões. E o segundo tentou ainda prevenir a punição do primeiro e torpedeou tentativas de resolver o problema com os aviões que estão sendo derrubados pela defesa antiaérea, fazendo ajustes nos sistemas que permitem tantos erros. A-50, de novo. Camaradas, o problema é no nível sistêmico. O recurso desses aviões é quase não renovável. A tripulação é um problema separado. São especialistas de alta classe. Você não pode trazer eles da Ásia Central. Mostrando aqui também um certo preconceito dos russos ali com a Ásia Central, né? E
eu não tenho palavras, simplesmente além do meu entendimento, né? Ou seja, tá o pessoal aqui chorando aqui no Telegram e dizendo que foi defesa antiaérea, que esse aqui tá a explicação aqui, a tradução. Nessa noite, notícias ruins chegaram, né? Um A-50 AWACS foi derrubado ali no Mar de Azov e o veículo caiu na região do Krasnodar com grande probabilidade de ser fogo amigo de novo. O problema com a interação das forças espaciais e as defesas antiaéreas é obviamente sistêmico, o que tem levado a frequente perda de vida humana e coisas de difícil reparo e coisa e tal, partes. Deixa-me lembrar que nos últimos 2 meses, 2 aeronaves foram perdidas para o fogo inimigo no território ali, coisa e tal. Ou seja, o pessoal está achando que é fogo amigo. E por que eles estão achando isso, né? Não tem muito sentido aqui. Mais um cara falando aqui. Se, de repente, em alguma maneira incrível, esses aviões foram efetivamente derrubados pela mesma defesa antiaérea, pelas mesmas unidades de defesa antiaérea, então é óbvio que pelo menos algum tipo de contra-inteligência aconteceu. Ou seja, o que eles estão achando aqui, os russos? Que os ucranianos infiltraram gente dentro dos sistemas de defesa antiaéreo russos e fizeram o disparo. Isso não faz nenhum sentido. Porque no primeiro caso de derrubada, evidentemente o pessoal iria correr atrás e coisa e tal. Isso é chamado sabotagem. Por que não checar a unidade e a lealdade aos ucranianos, né? Talvez eles tenham simplesmente sido pagos, estejam sendo pagos com criptomoeda, né? Sei lá onde é que o cara tirou isso. O pessoal pode confirmar que o GUR encontra maneiras fáceis de entrar em contato com partes interessadas, né? Bom, isso aqui é verdade, né? A Rússia, a corrupção russa é notória. Então, muita gente em toda a estrutura do exército russo, se você oferecer um bom dinheiro, você consegue fazer. A grande questão é a seguinte: como que um operador de radar? Um operador de radar é uma função importante no exército, né? É alguém bem treinado. Então, para corromper uma pessoa dessa, aí a pessoa ia saber que iam descobrir, porque se realmente foi alguém da defesa antiaérea russa, fica claro ali, né? Ele deu a ordem ali para lançar o míssil, então como é que não vão chegar nele, né? Enfim, aqui tem mais reclamação aqui do pessoal, olha só. Em adição ao preço de 31 bilhões de rublos, tá? Que dá 300 milhões de dólares. Nós devemos lembrar que nós só temos 2 A-50 sobrando, né? Então aqui está falando, o Igor Chusco falou que era um sobrando, aqui está falando que são 2 sobranos. Desde o início da guerra, a nossa própria defesa derrubou metade da nossa frota inteira de aviões de detecção preliminar, né? E existem problemas com a produção de novos, ou seja, eles não conseguem produzir mais, já foram derrubados metade, eles tinham 4, só tem 2 agora, segundo ele está dizendo. Isso faz sentido, porque, como eu disse, existem outros aviões desse tipo, mas eles podem estar faltando peça, podem estar não operacionais e a Rússia não consegue tornar ele operacional, né? Aí olha o desespero aqui do pessoal russo aqui. Precisamos falar com as Nações Unidas. Como é que eles podem atirar um avião pacífico como o A-50? Ele não tem armas, é um avião pacífico. Aviões não podem ser derrubados assim, desse jeito. Não, porra, pacífico caramba. Ele não tem arma, mas ele que dá a coordenada para os outros aviões que têm armas atirar. É um avião militar, é um alvo perfeitamente válido no final das contas. Deve estar doendo muito nos russos, cara, deve estar doendo muito aqui. Aqui, ó, outra teoria do cara aqui. Os americanos aparentemente aprenderam a dar comandos de lançamento para os nossos sistemas de defesa antiaérea, contornando o operador. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui? Olha só, que os Estados Unidos hackearam o sistema de defesa antiaérea russo e eles conseguem, à distância, dar uma ordem para disparar um foguete, né, do sistema de defesa antiaérea russo à distância, ou seja, não é o operador que faz isso, alguém faz por ele, né? Acho muito pouco provável isso. Esses sistemas são extremamente protegidos e tipicamente são isolados. Ninguém coloca essas coisas na internet para ser invadido à distância, né? E você tem como superar o air gap, que eles chamam, né? Ou seja, você invadir um sistema que não está ligado na internet? Até tem, mas é difícil pra caramba, é muito difícil. Me parece muito pouco provável isso daqui, né? É o desespero dos russos, tá nessa história, né? Enfim, mas o que está dizendo os ucranianos? Os ucranianos estão dizendo que derrubaram com um S-200. Esse míssil aqui é um míssil muito antigo da era soviética,
É um míssil de defesa antiaérea, né? Lembra o S-200, depois virou S-300, e agora os russos têm o S-400. Isso tudo é a evolução dos sistemas de defesa antiaéreos, né? E o que acontece com o S-200? Não é um míssil considerado moderno para os padrões atuais. O S-300, que a Ucrânia usa ainda, é muito comum, é muito melhor, e o S-400 dos russos, segundo dizem os russos, é muito bom também. Agora, qual que é a vantagem para a Ucrânia? A Ucrânia, por algum acaso, tem uma quantidade enorme de S-200 da era soviética. Então eles têm muitos mísseis desse tipo, S-200, por algum motivo, quando terminou a União Soviética, tinha um monte lá na Ucrânia, ficou por lá. E aí, o que os ucranianos fizeram? Fizeram um programa de modernização desses mísseis. Colocaram GPS, colocaram um monte de coisa que, basicamente, segundo diz o pessoal, o que sobrou do míssil foi o sistema de propulsão e a carcaça. O resto todo foi mudado. Todo o controle, todo o disparo, toda a forma de funcionar do míssil foi alterado. É lógico que os ucranianos não vão dizer exatamente o que eles fizeram, né? Mas eles estão dizendo que usaram um S-200. Faz sentido. O alcance, ele poderia ter esse alcance com modificações, tá? Ele originalmente também não tem esse alcance de 300 km que foi usado aqui, mas pode ser isso daqui, pode ser exatamente isso. O fato é, não dá para saber exatamente como foi derrubado esse avião. As opções são: os ucranianos infiltraram gente aqui, usaram mempads, usaram sistemas de antiavião portáteis, eles colocaram um drone aqui no mar e o drone lançou esse daí, eles lançaram um drone aéreo e o drone aéreo lançou esse tipo de coisa. Pode ter sido fogo amigo russo, né? Pode ser, né? Eu acho extremamente improvável, como eu expliquei. Esse avião é um avião muito grande, ficaria claramente visível ali no painel do operador, só mesmo um operador muito ruim ou malicioso para fazer esse disparo, né? Ou então foi o S-200 ucraniano aqui. De todas essas opções, eu acho o S-200 a mais provável, mas não sabemos ainda o que foi que derrubou o A-50, né? Agora, temos mais boas notícias. Não foi a única boa notícia a derrubada do A-50. Também aqui, ó, na Novolipetsk, planta metalúrgica, Novolipetsk, em Lipetsk, na Rússia. Lipetsk fica aqui, nessa região aqui. A planta metalúrgica foi destruída ali na região. Olha só. Foram vários drones, tá vendo? Ó, mais um drone caindo lá, ó. Já tinham dois drones aqui. Мамочка, пошли нахуй отсюда! Блядь, там что-то падает, Саш! Пошли, блядь! Бог, это беспилотники! Parece que a pessoa que está gravando aí está meio desesperada e coisa e tal, atingiu realmente a planta metalúrgica lá na Rússia, que é uma das plantas que produz aço para o esforço de guerra russo, né? Isso é uma outra coisa. Basicamente, o aço está na origem de todo o processo produtivo. Qualquer coisa vai requerer aço, né? Se os ucranianos conseguiram atingir uma parte sensível dessa planta metalúrgica, eles podem deixar essa planta, eles podem capacitar essa planta para sempre, tá? Se você atinge um alto forno de uma metalúrgica e coisa e tal, acabou. Alto forno, se ele congela, se ele é desligado sem o procedimento próprio de retirada do material, o que tem de ferro dentro dele solidifica ali e simplesmente não tem nenhuma maneira de fazer essa coisa voltar a funcionar. Tem que demolir tudo e reconstruir do zero. Então, eu não sei se conseguiram atingir o alto forno nesse caso, ou se atingiram alguma outra parte da planta de processamento lá. Mas certamente vai ser alguma coisa dolorida, né? Vamos ver outros vídeos aqui. Не знаем, что происходит. Был такой взрыв, страсть. Аж хлопок только был, что стены задрожали на С5. Представляете? И вот такой огонь, и все горит. Então a mulher que está falando aqui que não sabe o que aconteceu, que teve uma grande explosão e no S5, o que é S5? Não sei o que é S5, é alguma unidade lá, pode ser o nome do alto forno. Se for alto forno, é o que eu falei para vocês, acabou. Esse alto forno nunca mais vai ser usado. Se um dia essa planta siderúrgica voltar a funcionar, vão ter que demolir todo o alto forno, tirar a bolota de aço que ficou ali e fazer tudo de novo, construir do zero, né? Ебать!
Aqui é o drone. Eles viram que era um drone, tá vendo? Então era um drone mesmo. Aqui a grande explosão que teve lá nessa siderúrgica. Então, ou seja, excelente notícia, mais uma planta atacada ali. Ela produz metais e compostos de metais, né? De acordo com algumas fontes, os drones atingiram a área de maquinário, né? Desenhada para o resfriamento primário do forno de gás e forno de coque, né? Se realmente foi isso, é o que eu falei para vocês. O forno vai desligar de forma não controlada, e o forno desligando de forma não controlada, meu amigo, vai impedir o processo de produção por um bom tempo, um longo tempo mesmo. E também não foi só isso não, também na Sukhoi, que é a fábrica de aviões, né, que produz o Su-34, Su-35, justamente que são aviões Sukhoi, né? E aqui teve alguma coisa que atingiu essa fábrica lá em Moscou, né? Então, aqui ó, dá para ver tudo pegando fogo aqui, não dá para saber se foi um drone que atingiu isso daqui, se foi uma sabotagem, alguém botou fogo, enfim, não dá para saber o que houve exatamente aqui, né? Bom, hoje de manhã teve uma coluna de blindados russos destruída na região de Kharkiv ali, ó. Na região de Kharkiv mostra aqui um monte de blindado russo ali. Kupiansk, vocês sabem, os russos estão querendo atingir Kupiansk, não conseguem. E aqui está a destruição da coluna de blindados russos ali em Kharkiv, né? Também teve uma tentativa de avanço russo em Novomihailivka, mas, de novo, os ucranianos conseguiram impedir, destruíram aqui completamente. Aqui dá para ver os tanques russos vindo aqui, os blindados russos vindo. Aí o primeiro foi, aí o pessoal tenta contornar ou vai voltar para trás? Vai tentar contornar, vai tentar avançar. E o primeiro continua avançando, foi atingido, mas continua avançando, foi lá e foi atingido de novo. Aí boa sorte para ele, já teve explosão para tudo quanto é lado aqui. Aí continuam as explosões aqui. Eu não vou pegar todo o vídeo, mas aqui dá para vocês verem que foi totalmente destruído aqui a tentativa russa de avançar em Novomihailivka, né? E, bom, os russos estão tentando destruir Krasnohorivka com bombas de grande porte, aquelas bombas FAB que que planam, né? 1.500 toneladas, aqui 1.500 quilos ali em Krasnohorivka. Krasnohorivka é perto de Avdiivka, é a tentativa dos russos de continuar avançando aqui na região. Krasnohorivka, nessa região aqui, né? Entre Avdiivka, na verdade, Avdiivka está aqui, e Marinka, nessa região aqui, foi o bombardeio russo aqui nessa região, né? Mas não conseguiram avançar nada não. Isso daqui foi uma tentativa russa de avançar ali em Avdiivka, né? Eles tomaram Avdiivka e queriam continuar avançando, né? E os ucranianos acabaram destruindo completamente. Dos 48 soldados russos, só 13 sobreviveram, né? Eu não posso mostrar esse vídeo aqui porque tem um monte de corpos no chão. E infelizmente não é questão de desmonetizar. Desmonetizar, o YouTube já desmonetiza meus vídeos direto, como eu expliquei para vocês, não tem mais chance de monetizar esse canal. Agradeço a todo mundo que é membro do canal. Se eu pudesse se tornar membro do canal, eu agradeço, porque eu não recebo nada de AdSense do YouTube aqui. Mas, além disso, se eu mostrar corpo assim, o YouTube bota meu vídeo como mais 18 anos. E aí o alcance dele desaba completamente, então eu não posso mostrar os corpos aqui. Bom, também teve uma tentativa russa de avançar mais uma vez em direção a Ivanivsk, e a informação é que os ucranianos fizeram um contra-ataque ali, e inclusive o oficial, que é comandante da área, foi morto ali na região. Eles não têm a identidade dele, mas o oficial que comandava foi morto, e os ucranianos conseguiram expulsar os russos aqui de Ivanivsk, né? Vamos ver aqui as cartas do Pulevolan. Aqui, repara que Ivanivsk agora já está, os russos, eles recalibraram a coisa, mostrando que os russos não entraram em Ivanivsk, ou seja, na verdade, foi uma notícia falsa que saiu, que eles tinham chegado a entrar em Ivanivsk ontem, a gente chegou a falar isso daqui, eles ficaram aqui próximos, né? Mas continuam atacando a cidade, né? E aqui em Avdiivka, os russos parece que avançaram aqui em Siverny, tentaram avançar em outras regiões aqui, mas não conseguiram avançar muita coisa. Os ucranianos pararam todos eles aqui, né? A principal defesa ucraniana aqui, aparentemente, fica aqui nesse rio. Então vai ser em Berdish, Semenivka,
nessa região aqui. Mas essas cidades aqui, elas têm alguma defesa ucraniana, tá? A questão toda é, os russos estão usando ainda muito aquelas bombas para derrubar o pessoal aqui, então os ucranianos estavam liberando essas cidades, recuando para a linha defensiva principal aqui. Agora, com a derrubada do A-50, talvez a coisa mude aqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a derrubada do A-50 e coisa e tal. Não vale a pena a gente entrar nisso, porque já falamos disso abundantemente, né? Bom, ontem Moscou estava celebrando com fogos de artifício e tudo mais. O pessoal está brincando aqui que estava celebrando justamente a queda do A-50, pelo visto, né? Isso aqui foi ontem em Moscou, hein? Mas na verdade foi por causa disso daqui, ó. É o Dia do Defensor da Pátria, e em honra aos soldados que lutaram em várias guerras da Rússia e coisa e tal. E o pessoal da Ucrânia fez aqui um vídeo em homenagem aos soldados russos, mostrando os vídeos, os navios destruídos, os lançadores de foguetes destruídos e os vários sistemas russos aqui, helicópteros destruídos e, no final, 407 soldados destruídos, né? Ou seja, mostrando o prejuízo que a Rússia está tendo com essa guerra, um prejuízo enorme, né? Olha só que coisa, quem imaginaria isso, né? A França fez uma investigação e descobriu que quem estava pintando a Estrela de Davi em alguns lugares que eram habitados por judeus, em sinagogas e casas de judeus lá em Paris, o que é um absurdo, porque isso lembra a Segunda Guerra Mundial, os nazistas faziam isso com os judeus, pintavam uma Estrela de Davi para dizer que nessa casa moram judeus e coisa e tal, enfim. Parece que isso daí foi uma operação feita pelo 5º Departamento do FSB. Olha que coisa, quem diria que a Rússia está por trás disso, né? Pois é o que eu falo para vocês. Essa guerra do Hamas lá com Israel, a Rússia está por trás disso. Bom, a Ucrânia fez mais um acordo com o Fundo Monetário Internacional para ter mais aí, estender o fundo de 15,6 bilhões de dólares que a Ucrânia tem de financiamento, né? Ou seja, no total, a necessidade de financiamento esse ano vai ser de 37 bilhões de dólares. Então, boa notícia, a Ucrânia vai continuar tendo dinheiro para essa guerra. Quem vai se ferrar nessa parte econômica é a Rússia, né? Bom, e a Rússia, por falar nisso, chegaram novas sanções. A União Europeia baniu a exportação de semicondutores e dispositivos baseados neles para a Rússia. Isso é uma coisa que vai doer para a Rússia. Aí o pessoal fala, não, mas aí o pessoal compra através de outra fonte, não sei o que lá. Até pode fazer isso. Mas primeiro que é arriscado, porque essa outra fonte tem que estar ciente que se ela for descoberta, ela perde o negócio dela. E segundo, aí por isso, esse pessoal cobra caro por isso. Então as pessoas não aceitam fazer essa triangulação baratinho. Resultado, a Rússia pode até conseguir esse tipo de coisa, mas vai pagar muito mais caro do que pagaria. E por outro lado, na hora da Rússia vender o petróleo dela, é a situação inversa. Ela acaba vendendo muito mais barato do que teria, porque tem que confiar em terceira parte que vai fazer alguma coisa. Então sim, eu sei que quando a União Europeia proíbe semicondutores para a Rússia, não quer dizer que nenhum semicondutor vai chegar na Rússia. Alguns vão. A questão é, vão chegar muito mais caro no final das contas, né? E os Estados Unidos anunciou também 500 novas sanções contra a Rússia nessa absurda guerra lá e devido à morte do Navalny. Nós também estamos impondo novas restrições de exportação em 100 entidades que estavam providenciando apoio, justamente essa triangulação para a Rússia. Então repara o problema. Por que, por exemplo, aqui no Brasil, as empresas que não quiseram abastecer o avião do Lavrov? Porque se abastecer, meu amigo, entra nessa lista americana, aí você quebra, acabou, a sua empresa não consegue mais fazer negócio. Então, ou seja, a empresa, beleza, posso ter um lucro legal abastecendo o avião do Lavrov, e posso quebrar amanhã. Não, prefiro passar, prefiro não fazer isso. Então, a Rússia continua conseguindo contornar algumas sanções? Lógico, sempre vai conseguir. O objetivo da sanção não é esse, não consegue impedir totalmente a coisa de chegar lá. Mas vai chegar menos, vai chegar mais caro. O Lavrov, por falar nele, estava chorando, dizendo que as sanções são ilegais e não sei o que lá, e estão dinamitando as prerrogativas legais do Conselho de Segurança da ONU e não sei o que lá. Chora mais, Lavrov. É só sair da Ucrânia, tira as tropas russas da Ucrânia e acabou. É só tirar as tropas russas da Ucrânia, a gente senta numa mesa para negociar a indenização para a Ucrânia, o que a Rússia vai fazer para pagar essa indenização, e aí pronto, tranquilo, acabou. Não tem mais problema.
Bom, continuam alguns protestos de caminhoneiros ali, de agricultores na fronteira entre a Ucrânia e a Polônia. Alguns estão usando sirenes de ataque aéreo para, sei lá, sacanear os agricultores ucranianos, é isso? Não sei, esse pessoal realmente é meio doente, né? Fizeram mais sabotagem com trens ucranianos também na fronteira com a Polônia, mas parece que os policiais agora estão garantindo que as coisas estão passando por lá. Ou seja, o governo polonês está se mexendo, é direito dos poloneses protestar, mas não conseguem segurar os caminhões ali, principalmente caminhões com equipamento bélico, estão passando ali agora, né? Bom, a gente já falou sobre isso, mas foi confirmado mais uma vez pelo John Kirby, o porta-voz o coordenador do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que eles estão trabalhando para providenciar a Ucrânia com ATACMS. Olha só que boa notícia isso. Além disso, hoje lá na Ucrânia tem um monte de gente lá. Lembra, hoje é o 2º aniversário do início dessa fase mais aguda da guerra, né? A guerra, na verdade, começou em 2014, já tem 10 anos, mas esse último ataque russo mais cruel, mais intenso, começou no dia 24 de fevereiro de 2022. Então, a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, o Justin Trudeau, presidente do Canadá, o Boris Johnson da Inglaterra, a Giorgia Meloni da Itália, enfim, um monte de gente está lá na Ucrânia. Fizeram até uma foto aqui com todos os representantes. Aqui são os representantes, não são os presidentes. Tem até do Brasil, o representante do Brasil está lá. Portugal também, representante de vários países que foram lá com o Zelensky e vários presidentes hoje lá também, né? E o que o pessoal fala, você pode criticar o Zelensky por um monte de coisa, né? O cara não é perfeito, o cara é humano como todos nós, mas, cara, a capacidade que ele tem de atrair apoio em 2 anos de guerra, continua um apoio massivo da maior parte dos países do mundo à Ucrânia nessa guerra. Impressionante realmente o que ele conseguiu nisso daí, né? E finalmente, só para mostrar aqui as fake news da Globo aqui no Brasil, fica o Monark falando, não, porque a mídia tradicional é pró-Ucrânia e coisa e tal. Não, não é pró-Ucrânia, é pró-Rússia. É totalmente pró-Rússia. Olha aqui, Ucrânia diz ter derrubado uma aeronave militar russa de 1,6 bilhões. Ou seja, todo mundo sabe que a aeronave caiu, todo mundo sabe que o mais óbvio é a Ucrânia ter derrubado a aeronave. Não, mas eles dizem ter derrubado, não sabemos. Aí ele fala aqui que vários bloggers falam que o avião caiu, mas que o governo russo não confirmou ainda, então não sabemos se é verdade. Caramba! Tem como ser mais russete do que isso? É impressionante. A mídia tradicional socialista aqui no Ocidente é 100% pró-Rússia. E esse pessoal todo achando que está pagando de independente, não, eu não me deixo influenciar pela mídia tradicional. E está repetindo a mesma história da mídia tradicional. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.